Olá a todos, bem-vindos a esta tão esperada série de tutoriais para produção de menu animado para DVD em After Effects, Photoshop e Encore. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Antes de mais nada, eu vou soltar a prévia do vídeo que será preparado antes em After Effects para ser depois manipulado no Encore. Vou resetar aqui e dar play. Então você nota a trilha sonora sincronizada e eu vou explicar o que está acontecendo aqui em termos de funcionalidade. Você repara que a gente tem uma introdução de 4 segundos que vai rodar assim que o DVD for colocado, e nesse ponto aqui que tem essa explosão e o vídeo congela, a gente tem uma animação que vai ficar rodando de 4 até 15 segundos. No ponto em que a agulha chegar no final dessa animação, ela vai ser retornada exatamente a este ponto aqui de forma contínua. Inclusive a trilha sonora também é feita de forma que você não perceba o loop. Então essa é a ideia que a gente vai estar trabalhando aqui. Vai ficar tudo extremamente claro quando a gente chegar lá no Encore, mas primeiro a gente tem bastante trabalho a ser feito dentro do After Effects, e esse aqui é um exemplo específico, mas que pode ser utilizado de forma universal, independente do tema, da animação que você estiver usando. Você só vai ter que prestar atenção a alguns aspectos, e então nós vamos começar. E antes de mais nada, eu falo que você tem os arquivos para baixar, são 26 megas se não me engano. Eu disponibilizei o vídeo dos felinos e também a trilha sonora já pronta para gerar o loop. Você pode baixar, é um arquivo zip que contém esses dois arquivos. Então vamos dar início. Eu vou fechar esse projeto e vamos criar uma nova composição. E antes de criar a composição, eu também vou explicar aqui uma coisa. Nós vamos fazer uma composição agora em Square Pixel. Square Pixel é o formato de 1 por 1 que trabalha bem para computador. Quando a gente for renderizar formato para DVD, para broadcast ou TV, a gente tem que utilizar o formato 1.2. Nós vamos fazer isso mais no final. Por enquanto, nós vamos pegar o preset NTSC D1 Square Pixel, que é 720 por 534, com a duração de 15 segundos. E agora vamos importar aqui os arquivos. Aqui está uma confusão porque eu tenho vários deles, mas eu vou pegar aqui felinos, menu e o loop. Vou abrir. Vamos então trazer o nosso clip felinos menu.move para o timeline, e a gente pode notar que ele tem apenas a duração de 10 segundos, que é menor do que a composição. Mas isso não vai ser problema, porque dentro em breve a gente vai trabalhar no remapeamento temporal desse clipe para poder fazer o ponto de loop. Eu já vou explicar tudo isso daqui a pouco. Por agora, vamos nos concentrar em fazer o trabalho na coloração do clipe. Então, com ele selecionado, vamos em Efeito, Color Correction, Tint. Esse efeito mapeia a luminosidade para preto e branco, e a gente pode diminuir para 70% para obter uma coloração desbotada, mais lavada. Em seguida, voltamos em Efeito, Color Correction Levels, e agora a gente vai dar um crush aqui no preto, de forma a matar a claridade, dando bastante contraste. Podemos fechar os efeitos e vamos criar agora um sólido para o fundo, que eu vou nomeá-lo de fundo, e vou dar uma coloração laranja bem clara. Ok. Em seguida a gente agora desce ele para o fundo do timeline e trava para que a gente não selecione indesejadamente. Resta apenas agora
trabalhar no modo de transferência do clipe. Se você não tiver com os modos de transferência disponíveis, pressiona F4, que faz a alternação, e mudemos então para Linear Light, que vai dar esse efeito monocromático bem contrastado, que eu acho bastante interessante para um menu de fundo. Muito bem, então o trabalho na coloração está pronto. Agora a gente pode trabalhar então no remapeamento do clipe. E nós vamos começar definindo o ponto de loop. O ponto de loop é uma funcionalidade que é definida dentro do Encore. E o que é isso? Você se lembra, no começo do tutorial eu mostrei aquele ponto onde os layers estavam cortados e o loop vai e volta dentro daquela área. Então a gente tem que definir isso aqui antes de ir para o Encore. Eu defini a 4 segundos e isso já implica também na trilha sonora. A trilha sonora a 4 segundos ela tem um ponto de loop perfeito, ou seja, quando ela chegar no final ela vai voltar para aquele ponto e o telespectador não percebe o loop, né? A coisa fica continuamente repetindo sem que se perceba esse efeito. Tem que ser bastante bem feito, senão o resultado não fica interessante. Então, com o timeline precisamente em 4 segundos, nós vamos puxar uma marcação de layer. Eu vou pressionar Shift para que ele possa dar o snap para a agulha, certo? E agora nós vamos, com o botão direito do mouse, clicar no layer e em Time e Enable Time Remapping. Então a gente pode agora botar a agulha no final da composição e clicar na borda do clipe, arrastar, pressionando Shift, que vai dar o snap. Então agora a gente tem o clipe levado até o final. Vamos pressionar 1 para voltar a agulha para o ponto de loop e eu vou criar um keyframe aqui. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que vai acontecer aqui. Eu vou selecionar o keyframe que era originalmente o keyframe final do clipe e vou deletar, vou pressionar Delete. Eu vou levar agora a agulha para o final do timeline, vou criar um keyframe e em seguida, com ele ainda selecionado, eu vou pressionar de novo a tecla Delete. Veja o que a gente obtém aqui agora. A gente tem o clipe que vem